Olá, começa agora mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor que leva para você, aí na sua casa, em todo o país, informação de qualidade sobre saúde. E em cada programa, sempre um tema diferente. Em que ano você nasceu? Qual é a sua geração? O que você pensa sobre a sua vida profissional, familiar e pessoal? Quais são os seus anseios? Quais são as suas prioridades? E o seu comportamento? Como todas essas respostas interferem no seu viver e nas suas relações familiares? No programa de hoje, nós vamos falar mais sobre conflitos geracionais no contexto familiar. E para falar sobre esse assunto hoje, quem nós recebemos é ele, Dr. Marcelo Gobo Júnior, meu parceiro de programa. Oi, Marcelo, tudo bem? Olá, Glaucia, tudo ótimo? Tudo bem, seja bem-vindo. Muito obrigado, Glaucia. Baby Boomer, geração X, geração Y ou Millennials e geração Z. Até agora, esse é o consenso mundial de nomenclatura sobre os grupos de indivíduos que nasceram em épocas diferentes. Os Baby Boomers são os nascidos entre 1945 e 1964, seguidos pela geração X, que compreende o período de 1965 a 1984. Já a geração Y é composta por indivíduos que nasceram entre 1985 e 1999. E, por fim, temos a geração Z, com os nascidos a partir do ano 2000. Mas muito mais do que uma simples classificação cronológica, a determinação e separação de gerações se dá principalmente a partir do comportamento das pessoas que nasceram no mesmo período. Exatamente, Glaucia, e isso acontece porque a relação que cada indivíduo possui com questões ligadas aos relacionamentos, ao trabalho e à vida de forma geral é fortemente influenciada pelo contexto social e coletivo em que vivem e vieram, sobretudo, até o final da infância e início da adolescência. E convivências diferentes transformam-se também as visões. Transformam-se também as visões, as crenças e as características no pensar e no agir de cada um. Com isso, o choque passa a ser quase inevitável, sobretudo quando as relações são diárias, como é o que acontece no contexto familiar. Marcelo, isso pode dar muito choque entre as famílias. Muitos choques e muitas repercussões na saúde. Vamos sentar para falar mais sobre esse assunto. Antes de entrarmos nos conflitos, nós poderíamos explicar melhor essas divisões geracionais. Quais as principais características de cada uma delas e como essas características estão relacionadas às vivências coletivas e sociais? Vamos lá, Glaucia, você que está em casa já deve ter se perguntado mais ou menos em que geração você está, né? Então, para a gente começar a entender, a gente precisa se lembrar de onde veio esse conceito, Glaucia. A origem do estudo das gerações tem uma forte relação com coortes geracionais. O que é isso? São estudos que passam a seguir indivíduos ao longo do tempo a partir da sua data de nascimento. E esse segmento ao longo dos anos vai gerando conclusões sobre como essas pessoas vivem, quais são as características que estão partilhadas em comum com essas pessoas, e a partir de outras coortes geracionais que passam a avaliar os indivíduos que nasceram 20 anos depois, 30 anos depois, se comparam esses resultados e vai se concluindo as diferenças entre as relações dessas gerações entre si. O que é um ponto muito importante? Isso está muito ligado a um estudo de decisão de comportamento de consumo. Então, existe uma relação muito grande entre o conceito de gerações e aquilo que as pessoas consomem ou decidem consumir. Como assim? Se preocupa muito na indústria e no mundo da economia com o que te leva a consumir um determinado produto, de que maneira você vai se influenciar a fazer um determinado tipo de compra. E isso foi um modelo que ajudou os pesquisadores a entenderem algumas questões de comportamento. As grandes coortes, elas costumam ser 4, né? São classicamente 4. As da geração silenciosa, que é por volta da Segunda Grande Guerra, a geração logo subsequente a essa, que é a de Baby Boomers, que recebe esse nome por conta do repovoamento dos países após a Segunda Grande Guerra. Então, Baby Boomers, de boom de bebês, em inglês. A geração subsequente é a geração X, que é uma geração marcada por uma ausência de grandes fatos históricos, né, de grandes guerras, e é a geração que descende dos Baby Boomers. A partir de então, se nomeou as gerações a partir das letras do alfabeto, então X, Y e Z. A geração subsequente é a geração X, também com o nome de Millennials,
que é a geração entre os anos 80 e 90. É uma geração que é fortemente marcada pela mudança do processo das comunicações e com o crescimento da internet. Então, junto com o aumento e o crescimento tecnológico, nasce também a internet, e não só nasce a internet, como ela entra dentro das nossas casas. É isso que é a marca dessa geração X, da geração dos millennials. E por fim, a gente tem a geração Z, ou mais tecnicamente conhecidos como pós-millennials, que são a geração que já nasceu com a internet ao longo de toda a sua vida, que já conheceu smartphones, que não viu muito da mudança de tecnologia muito rápida, que foi a marca entre os anos 80 e 90 até o início dos anos 2000. É importante a gente se lembrar que o que marca uma coorte geracional é o ano do nascimento. Então, quem nasceu lá na década de 80 não viu a internet em casa e é millennial. Foi aparecer, foi começar a conviver com a internet quando já tinha seus 10 anos, mais ou menos, 12 anos. A primeira mensagem de texto enviada por um celular aconteceu em 1992. Então, ali, por volta de quem nasceu em 80, com seus 12 anos. Então, é isso que vai influenciar como a pessoa se constitui enquanto sujeito, aquilo que ela tem acesso, como ela espera por um fato, como ela decide fazer um consumo de determinado produto ou não, como ela decide a sua profissão, aquilo que vai ser valorizado, aquilo que é o momento do mercado de trabalho, aquilo que é o momento da sociedade como um todo. Isso é um ponto muito importante para determinar quem a gente é, de onde a gente veio e como a gente se relaciona uns com os outros, com as famílias. Pense, lá naquela geração baby boomers, a gente tinha famílias enormes, com muitos filhos. Isso gera um padrão social, que é totalmente diferente da geração do final dos millennials, que já são famílias menores, com 2 ou 3 filhos, que tem um jeito de funcionar muito diferente uma da outra. Marcelo, é engraçado porque da geração Y para a geração Z, a gente não tem um espaço muito grande de tempo. Mas se olhar bem, eles passaram por muitas diferenças. Exatamente. Tem muitas diferenças na sociedade. Na sociedade. Quando a gente vai comparar o X com o Y e os Y com o Z, ou os X com o Z, a gente tem uma mudança muito drástica no comportamento social, na maneira como essas populações se comportam ou se relacionam entre si, tanto entre seus pares quanto entre as diversas gerações. E isso está muito relacionado com a mudança a que esses indivíduos foram expostos, mudanças de contextos muito importantes, envolvendo tecnologia, consumo, disponibilidade de recursos. Então, a gente tem uma velocidade de informação muito grande e um aumento de mudanças que é cada vez mais rápido. Esse aumento de mudanças, quanto mais rápido ele é, mais intenso ele é, mais ele gera eventos estressores, mudanças que são estressoras dentro do nosso cotidiano. E essa mudança de padrão de estresse faz com que a gente tenha populações que são fortemente influenciadas por diversos fatores culturais, sociais, de saúde, né, em relação ao meio ambiente. Tudo isso faz parte do que marca a carinha que cada uma dessas gerações tem. Marcelo, é possível a gente apontar algumas características que acabam sendo as maiores causadoras de conflitos? Depende de onde a gente vai entender a origem do conflito. Então, dentro de casa, por exemplo, as causas de conflito são uma. Dentro do ambiente de trabalho, as causas de conflito são outras. Mas, de modo geral, o que marca muito o conflito geracional, especialmente em relação à geração millennial, né, que é a geração ali dos anos 80 até o início dos anos 2000, essa geração ela é muito marcada por uma baixa tolerância à frustração, por um atendimento imediato dos desejos. E isso acontece justamente por conta desse aumento de acesso a consumos imediatos de informação ou de satisfação imediata. Quanto mais recente é o ano de nascimento, mais facilmente eu consigo satisfazer um desejo meu, por exemplo. Tenho mais acesso a isso, ou sou mais exposto a diversos tipos de propaganda que aumentam ou que fazem com que eu queira desejar mais coisas, mais produtos, mais objetos. E isso faz com que a gente vá mudando a nossa relação
do ponto de vista da neurofisiologia mesmo e das ciências do comportamento, a nossa relação conosco e com o outro, com o ambiente. E essa intolerância a ter um desejo não atendido, não compreendido, vai gerando muito dos conflitos de gerações. É como a gente vai ouvir para quem está aí em casa, quem tem filho, nossa, mas você quer tudo para ontem, tudo para hoje, de modo imediato, não consegue tolerar nenhum tipo de frustração. Isso é a marca das gerações mais recentes. Isso é um principal fator de conflito, tanto em casa quanto no ambiente de trabalho. O maior desafio dos gestores e dos empregadores é reter grandes talentos que são mais jovens, da geração millennial, da geração Z, justamente porque a baixa tolerância à frustração vai mudando o perfil de empregabilidade, fazendo com que as pessoas desistam de ficar naquela empresa, naquele ambiente, por não se sentirem parte daquilo, um apego muito grande aos valores e uma noção de eu, de indivíduo, que é muito forte nessa geração X e na geração Z. Totalmente diferente, na geração Y e na geração Z, totalmente diferente do que eram os baby boomers e da geração X, que tem um apelo coletivo muito mais forte. Marcelo, e existem aquelas gerações que elas acabam brigando mais entre eles, que se relacionam de maneira mais conflitante entre si? Quando a gente vai dando saltos geracionais, esse contraste vai ficando muito mais forte. Mais forte? Muito mais forte. Então imagine um baby boomer que foi conhecer o que é um celular, o que é um computador, já maduro, por volta dos seus 30 anos, por aí. É totalmente diferente de uma criança que nasce ali nos anos 2000 e que hoje vai ter 21 anos e que já nasceu conhecendo internet, conhecendo celular, conhecendo computador, tudo isso dentro de casa. Um baby boomer, se ele quisesse saber algo novo, descobrir algo novo, ele precisava ir até a biblioteca da cidade dele, pegar um livro emprestado, algo que já foi publicado e esperar para poder ler aquilo, ou se aquilo não estivesse disponível. Agora imagina uma criança que já nasceu nos anos 2000. Ela pega o telefone dela, o computador, o tablet que vai ter em casa e faz uma pesquisa na internet e tem essa resposta de modo imediato. É totalmente diferente a relação de consumo de informação entre uma geração e outra. A gente que viveu o tempo das locadoras, por exemplo, para poder ver um sucesso de cinema, precisaria até a videolocadora de casa. Esperar um tempo, Esperar um tempo. E às vezes o filme estava locado, entendeu? Eu precisava esperar, me programar para poder fazer uma reserva e daí ter acesso àquele título. E às vezes eu precisaria até rebobinar o filme se alguém já não tivesse feito antes. E se eu me esquecesse, ainda teria que pagar a multa. Uma criança que nasceu... Túnel do tempo agora, né, Marcelo? Túnel do tempo. Uma criança que nasceu nos anos 2000 sequer sabe o que é um videocassete. Que dirá rebobinar. Ela vai ter acesso no dispositivo de streaming que ela tem em casa ou no computador para ver um filme de modo imediato, não preciso esperar. Essa questão da satisfação imediata do desejo é uma marca muito forte entre as gerações e traz um padrão de funcionamento social muito diferente. Olha, se você é da geração Z e tá assistindo a gente, rebobinar a fita é voltar a fita lá pro começo, viu? Que aí ela era gravada na fita, então voltava lá pro começo, aí você assistia, certo? Exatamente, Glaucia. Marcelo, e também entre as gerações existe há também uma dificuldade de compreensão, né? A gente pode dizer que essas gerações Y, elas têm maior dificuldade de compreender as gerações anteriores? Isso é inerente a uma questão humana, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender uns aos outros, de nos entendermos, né? E isso faz com que a gente acabe entrando em conflito, essa dificuldade de se colocar no lugar do outro. Mas é muito difícil você imaginar uma realidade que você não viveu, assim como para a geração de baby boomers é muito difícil imaginar o porquê alguém da geração Z não consegue esperar para receber uma notícia, para receber um telefonema. É muito difícil para alguém da geração Z imaginar como seria a vida sem os dispositivos eletrônicos de que faz uso todos os dias. E você aí de casa, tá gostando do assunto? Tá entendendo bastante sobre conflito de gerações? Daqui a pouquinho a gente volta, o Dr. Marcelo continua aqui com a gente e você aí de casa continue também. Já já tem mais Hora da Saúde.